Este é mais um podcast Envolva-se. Nós estamos aqui, lembrando que o podcast Envolva-se é uma iniciativa da Igreja SDC Guarapari. Você que chegou aqui para assistir esse podcast, nos dá uma moral aí, curte, comenta, se inscreva em nosso canal, compartilha para que nós possamos ser cada vez mais relevantes e para que essas mensagens que a gente vem trazendo, elas possam atingir o maior número de pessoas e fazer toda a diferença. Esse podcast Envolva-se, ele é uma iniciativa que partiu dessa ideia de trazer pessoas envolvidas em missões e, especificamente nesse tempo, nós estamos gravando uma série de podcasts com missionários no esporte, né? A ideia é missões e esporte. E hoje nós estamos aqui com Thiago Paixão. Thiago é atleta do jiu-jitsu, é aqui do SDC, é um competidor, tem feito toda a diferença e nós estamos com ele aqui hoje. E, Thiago, nós sempre abrimos com os nossos convidados contando uma história que é importante, é relevante, pode ser engraçada, né? Então, tá com você a palavra para abrir com essa história. Saudação para todos, Deus abençoe. Para mim, é um privilégio estar aqui, principalmente tratando do tema Missões e Esporte. Tem sido um privilégio para mim representar o Senhor no meio do esporte e também um prazer, não tem um pesar, né? Uma história bem legal, assim, uma história bem legal para mim que pelo menos me marca toda vez e não me deixa esquecer, principalmente do propósito de eu estar no esporte, a primeira vez que eu fui competir o Campeonato Brasileiro em São Paulo, recebi essa oportunidade, um atleta profissional, ele veio aqui na igreja dar um seminário, e aí Deus comunicou algumas coisas para ele. Ele chegou depois do seminário e falou assim: eu tenho um negócio para te falar. Eu falei: o que é? Ele falou assim: Deus mandou te dar minha faixa preta. Eu: amém, já estava feliz, né? Deus mandou te dar meu kimono. Se você for competir o brasileiro, você vai ficar na minha casa e você não vai pagar nada. Eu já estava assim, feliz demais, mas sempre concentrado no propósito, nunca perdendo essa ideia de que eu sou um missionário de kimono. E aí fui lutar o brasileiro. Graças a Deus, assim, venci a primeira luta, a segunda luta venci, na terceira luta eu perdi. E sempre no final das lutas, eu imagino assim, às vezes não tem como você falar de Jesus rapidinho assim para alguém, ou então ter uma oportunidade de trocar uma ideia mais prolongada, mas eu acredito que se eu falar o nome de Jesus, alguma coisa vai acontecer. Então, no final de todas as lutas, eu ganhava e gritava Jesus. E aí, na terceira luta, eu perdi. E quando eu perdi, eu dei um grito de novo assim, ganhando ou perdendo, Jesus é a mesma pessoa para mim. E assim, para mim foi importante, porque eu vi que o meu valor maior não está no esporte, está na mensagem que eu carrego. Mas, quando eu saí de dentro do tatame e eu fui para a arquibancada, achando que, às vezes, assim, não ia fazer tanta diferença para as pessoas, mas para mim fez muita, né? E aí uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: Thiagão, ganhando ou perdendo, Jesus é a mesma pessoa para mim. E assim eu fiquei muito satisfeito porque eu consegui marcar outras pessoas, né, num campeonato, muita gente ouvindo, e aí você não imagina assim que certas coisas vão acontecer, né? Eu fiz por naturalidade, é minha fé, como eu creio, eu levantei e falei e acabou que aconteceu isso. Depois as pessoas ficaram repetindo assim, ganhando ou perdendo, Jesus é a mesma pessoa para mim. Então essa é uma história que me marca muito. Bacana. Muito bacana. Pode falar quem é um atleta, né? Só Eric Muniz, né? Tricampeão mundial. Abraço, Eric, se estiver assistindo a gente. Estamos esperando você sentado aqui, né? Pra gente fazer um podcast também. Mas é muito bacana essa história. Eu até achei que você ia contar, talvez, se fosse uma história, puxar para uma história engraçada, aquela vez que o mestre tava gritando para você lá: Thiago, seu burro! Pô, minha esposa vendo o vídeo falou: rapaz, Siri deve estar. O mestre Siri, né? O Wendel Lopes, ela viu ele gritando e falou assim: rapaz, deve estar bravo com ele. Porque na minha visão dentro de tatame, eu não conseguia me portar como ele estava pedindo.
E aí, no final, eu falei pra ele assim, pá, não dava não. Ele, seu burro, ai que dá. Não dava pra fazer não. Ele falou assim, dá sim. Não dava. No final, ele mandou o vídeo. Aí, quando eu vi o vídeo, eu falei, poxa, dava sim. Mas ele, seu burro, vai, faz isso. Mas... É o jeitão dele. É o jeitão dele. Ogro. Mas faz parte a história de competição, né? Tem muitas, né? Vai aprendendo. Mas comece apresentando quem é você. Uma apresentação rápida pra gente... Beleza. Eu sou o Thiago da Paixão. Eu tenho 31 anos. Minha esposa chama Regina Mara. Sou pai do Petros. E minha esposa tá grávida de mais um filho. Moleque. Se for menina, vai ser Pietra. Se for rapaz, vai ser Moisés. Eu faço parte dessa igreja já há 13 anos. No ano de 2010, eu vim estudar, né? E desde então tenho sido formado por essa igreja, essa escola. Tento me envolver no máximo de coisas que eu posso aqui. Basicamente é isso. Assim, eu tô até... Vem muitas coisas na cabeça, né? Que é muito envolvimento. Assim, desde quando eu me converti, é uma coisa que eu sempre... Foi sempre uma proteção para mim e um privilégio também eu me sentia, né? Eu me sentia um lixo. E aí depois que Jesus me salvou, eu fiz o máximo que eu pude para me envolver o máximo de coisas, assim, porque eu queria ser útil para Deus, assim, em todas as áreas, em qualquer área que Deus resolvesse me usar. Né? Então, e jiu-jitsu você conheceu já aqui no projeto do Mestre Wendel ou já teve algum contato antes? Acho que quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu fazia parte de um projeto na escola de final de semana. Não era um projeto cristão, era só um projeto social que tinha na escola. E era um projeto de capoeira. E aí, às vezes, a gente ia lá, fazia uma aula de capoeira, jogavam, era numa escola bem próxima, uns 500 metros assim, da casa da minha mãe, lá em Contagem. E eu tive um contato, assim, mas um contato bem raso, assim, bem superficial com o jiu-jitsu. Mas mais profundo mesmo, mais pegado, assim, de começar a praticar o jiu-jitsu, a disciplina e tudo mais, foi quando o Wendel chegou aqui na escola e começou o projeto. Eu até, quando cheguei em Guarapari, eu jogava basquete. Só que os horários do basquete eram muito tarde e não batia com os horários da escola. Então, eu sempre gostei de esporte, então ia praticando ali um futebol, alguma coisa assim, mas quando ele chegou com o jiu-jitsu, eu até meio que rejeitei um pouquinho, falei assim, rapaz, esse negócio de sarrame, esse negócio de ficar abraçando um para lá e para cá, mas como eu sempre fui muito bruto, e aí eu vi a oportunidade de educar minha brutalidade assim um pouco, mas também poder fazer uso dela de maneira saudável. E aí ele começou, me chamou, eles compraram um kimono para mim, eu comecei a praticar e faz 6 anos. Você batia nos outros lá no futebol, né? E pelo menos no tatame pode, né? No tatame pode. No tatame o mestre fala pex, aí já era. Solta os caras. Solta a cabeça enjaulada, né? Fera. E você, desde o início você pensou em ser competidor ou algo assim? Não. Eu tava, antes de vir participar do podcast, essa pergunta ficou na minha cabeça, né? Eu não tinha ideia do que ia acontecer quando eu comecei. Mas eu não comecei assim assim, com uma direção de ser um competidor, de ser um atleta, de ter a proporção que eu já tenho hoje assim, no meio esportivo. Eu comecei porque eu queria me envolver. E aí eu vi uma oportunidade, como eu falei, de me envolver de uma maneira que eu poderia fazer o uso da minha força, um pouquinho de gastar energia, né? Eu tenho muita energia desde cedo, né? Tem uma história aí que o pessoal conta que eu era doido, que não sei o quê, mas era porque, assim, sempre muito agitado, minha mãe me levava no psicólogo. E aí eu fui diagnosticado com hiperatividade. Eu tinha dificuldade de concentrar, muita energia, até comecei a tomar uns remédios, tarja preta e tudo mais. Eu falo com a galera, fica doido, que eu tinha uma carteirinha de andar eu tinha uma carteirinha de andar de 11 graças e tudo mais. Mas eu comecei o jiu-jitsu para poder gastar energia, muita energia concentrada. Petros
Puxou a quem, será, hein? Beto puxou a mãe dele, né? Calvinha, Nada Mara, a ver né? com o pai. E quando que virou a chave, assim, que começou a entender que você tinha aptidão para competir, que você poderia talvez se dar bem competindo? Ô, pastor, eu confesso que essa é uma batalha minha até hoje. Porque às vezes as pessoas falam certas coisas comigo que às vezes eu mesmo não acredito. E aí é um trabalho que eu estou fazendo na minha cabeça, porque eu tenho um medo muito grande assim, ainda de sair fora da linha que Deus quer. Então é um cuidado que eu tenho assim, para me manter no centro daquilo que eu entendo hoje que Deus quer. Então essa aptidão por competir, essa questão ainda toma um cuidado. Mas uma chavezinha, assim, uma porta se me abriu, né, quando o Eric Muniz veio aí. E aí ele é um atleta assim, de alto rendimento, ele vive disso, e ele é cristão também, né? Então ele trabalha com isso, a vida dele é isso. Ele vive isso, ele vive o esporte 24 horas por dia. Quando ele veio aqui dar o seminário, a gente tinha treinado um dia antes. Nós treinamos juntos um dia antes. E hoje, conhecendo o Eric, quem não conhece, ele é muito observador. E aí ele ficou me observando, a gente treinou junto, né? No seminário. Ele ficava me observando e toda hora vinha falar comigo assim: ei, eu tenho um negócio para falar para você. Eu acho que é uma questão, assim, uma leitura esportiva que ele fez, mas eu tenho comigo que foi uma questão espiritual. Que ele chegou e ficava assim: eu tenho um negócio para falar com você. Eu falei: mas o que foi, né? Falei: beleza, depois você fala. Aí teve uma hora que ele chegou e falou assim: ó, Deus mandou te dar minha faixa preta para quando você for faixa preta. E ele tinha acabado de chegar do Pan-Americano. Foi a faixa que ele lutou, o Pan-Americano. E ele me deu a faixa assim, e eu fiquei muito feliz de ter recebido a faixa de um multicampeão. Ele não é só tricampeão mundial, ele já ganhou um monte de coisa. Na preta, né? Tricampeão mundial na preta. Na preta, né? Tem toda ganha uma história muita coisa, anterior. Brasileiro, ele já foi campeão muitas vezes, ele e toda a família dele. E aí, depois que ele me deu uma faixa preta, ele falou assim: Deus mandou te dar meu kimono também. Eu ficava tentando entender aquilo, né? Deus mandou te dar meu kimono também. Beleza. E aí passou, mas o que ele voltou e falou assim: ó, e se você for lutar o brasileiro, você vai ficar na minha casa, né? Você não vai pagar nada. E aquilo muito me impressionou. E eu fui para São Paulo uns 12 dias antes do campeonato e fiquei lá treinando na academia dele, que é a Dream Art, né? E lá na Dream Art eu treinei com um atleta também de alto rendimento. Um não, né? Vários, todos lá, né? É uma equipe de alto rendimento. Então todos já foram, uma grande parte, campeão mundial, campeão brasileiro. E aí, treinando, eu consegui treinar bem. E aí, quando nós fomos pro campeonato, quem foi meu coach foi ele. Eu pedi ele para ser meu coach, foi ele e o mestre Siri, né? E ele falava bem assim: ó, você só precisa lutar a primeira luta. Não pensa em outra coisa. Porque eu ficava perguntando assim: quantas lutas eu tenho que fazer para dar a medalha? Eu queria muito honrar meu pai. E aí eu sabia que eu precisava fazer 3 lutas para medalhar. Mas ele falava bem assim: ó, luta a primeira. Os primeiros 7 minutos você luta. Aí eu lutei os primeiros 7 minutos, foi bom. Depois, ó, segunda luta. Os 7 minutos foi bom. Na terceira, a luta foi muito boa, mas eu acabei perdendo por falta de maturidade na faixa também e mérito do oponente, que já tinha sido multicampeão, Pedro Filho, da equipe Zenit. E ele começou a conversar comigo depois do campeonato. Ele falava: ó, Thiago, assim, um número de 30 mil atletas, 23 conseguiram vir para esse campeonato, que é o campeonato mais difícil do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Você ficou em terceiro lugar. Isso aí é uma coisa assim, é fantástico. Porque quanto tempo você tinha? Eu tinha acho que 4, 5 meses de faixa roxa. Yeah. Assim, tava começando a faixa ainda, assim, a destravar algumas coisas na faixa. Então, e ele falava muito nessa questão assim: ó, Thiago, tem coisa que Deus, tem porta que Deus é que abre.
Ele ficava muito falando isso. Nunca voltado só para coisa profissional do esporte, mas sempre voltado para alguma coisa espiritual. Então a minha antena ficava, né, já aprumada para tentar compreender. E aí daí por diante eu comecei a treinar. E uma coisa que me impactou muito é que ele chegava de um campeonato, a gente chegou do campeonato, foi fazer posição, foi aperfeiçoar a técnica. Então ele chegava 1 hora antes e aquilo me impressionou muito. Porque a dedicação dele, os resultados que ele alcançava, não era por um simples talento, era por dedicação. E aí ele começou a ministrar muita coisa, assim, até eu fui agora lutar o brasileiro de novo, e ele ficava falando isso. Tiago, tem coisa que é Deus que dá. E ele falava, eu acho que Deus te deu uma coisa. E eu ficava assim pensando, será? Depois desse campeonato eu comecei a dar mais crédito para isso, e graças a Deus, né, vocês, os pastores da igreja, me deram assim, uma abertura para poder treinar, para tentar desenvolver no esporte, logicamente por causa do objetivo final, que é propagar o evangelho. O jiu-jitsu é meio que uma tribo, né? É uma coisa assim, interessante. Inclusive, conversando com o Anderson Couto sobre... Anderson foi um amigo de seminário e hoje ele é um coach, né? E voltado para o evangelho. E conversando com ele, e ele sempre lidou principalmente com futebol, né? Ele já trabalhou na área do surf, bodyboard, mas é principalmente futebol. E aí ele, nos últimos tempos, tem tido muito envolvimento com pessoas do jiu-jitsu. Já até falei com ele, antes de você assistir, tá na hora de você botar o kimono, né? Entrar no tatame. Mas, conversando com ele ressaltando assim, como que é muito próximo esses princípios, né? Porque onde você chega e você vê um praticante de jiu-jitsu, você já tem assunto, o cara já vira seu amigo, só porque... tem como diferente de outros esportes, assim, meio com a tribo, né, aparecendo, e aí ele foi associando isso com o evangelho, né, você chega, o cara é crente, já chama de irmão, né, todo o respeito do mestre, no tatame, aquele discipulado que existe mesmo, tudo isso, então dentro desse, todo esse envolvimento, assim, como que sua relação com os outros atletas, não os praticantes como eu, sou praticante de jiu-jitsu, mas porque com os atletas aí já entra a questão da rivalidade, né? E parece você ter uma boa relação, né? Com todo atleta, mesmo com os adversários, principais adversários. Como é que é a sua relação de forma geral, assim? Eu só consigo definir com uma coisa. Eu acho que Deus me dá a graça diante dos homens. Eu acho que é assim. Porque eu olho dentro desse meio, essa rivalidade é feroz às vezes, por causa de históricos de equipe, históricos passados, e às vezes é um que não concorda com a atitude de um juiz, o outro discorda, e aí começa uma briga, do nada assim, mas uma das coisas assim, que eu acho que é uma porta muito grande, é a marca que eu carrego no meu kimono. Né, que foi o kimono que o Eric me deu. Atrás do meu kimono eu tenho escrito assim, ó, Jesus é o caminho. Até esses dias eu consegui um patrocínio e o meu patrocinador, ele colocou a marca dele no kimono. E eu fui e fiz uma viagem. Só que na hora que eu tava saindo para a viagem, Deus ministrou no meu coração, sua marca não é essa, porque eu tava deixando o kimono em casa. E aí para muitos pode pensar, para de ser um misticismo. Não, foi uma coisa pessoal minha. Deus ministrou para mim. A sua marca não é essa daí. A sua marca é aquela lá, que é o que está escrito no meu kimono, Jesus é o caminho. Eu acho que muitos dos praticantes hoje de jiu-jitsu, dos atletas, eles têm algum contato com o evangelho. São pais que são cristãos, ou já foram na igreja, ou ainda vão. E é interessante que na primeira etapa do estadual aqui no Espírito Santo, eu fui sem o kimono. Eu ganhei um kimono de um empresário lá de São Paulo, Marcelo Caveira, e eu fui lutar essa primeira etapa com o kimono e não tinha esse escrito atrás. E aí, mas só que quando um professor, ele é um faixa preta, pai de um atleta, que a mãe dele falou que ele assim, tem um apreço por mim muito grande, por ser cristão, ele gritou assim lá, e aí, missionário?
E aí eu fui lá, cumprimentei ele, até sem saber quem era, assim. E aí, missionário? Fui lá, cumprimentei ele. Ele falou, cadê sua marca? Cadê o kimono? Porque toda vez eu vou lutar com o kimono, Jesus é o caminho. Então, nesse meio, onde existe uma rivalidade de equipes, algumas são por brincadeira, mas algumas eu percebo que são ferozes mesmo, eu digo que eu alcancei graça diante dos homens, porque até dos meus adversários mesmo, porque antes da luta eu não tenho aquela coisa, eu gosto de me concentrar, então eu não gosto de ficar agitado, eu gosto de ficar mais quieto, mas assim, se alguém chegar perto de mim, eu converso, depois da luta, sem tempo dar um abraço, a oportunidade que eu tenho, eu vou falar de Jesus, quem encostar na minha beira, vai ouvir de Jesus, alguma coisa do reino de Deus ele vai ouvir, então eu entendo assim, né? Que Deus me dá muita graça assim, diante dessas pessoas, que é uma coisa até que eu também não entendo, porque às vezes são grupos muito fechados e às vezes eu chego lá, eu carrego uma coisa que eu aprendi no Evangelho, você tem que saber entrar e sair de qualquer lugar, você tem que aprender a respeitar os outros e ser humilde. Ser humilde não é você se achar inferior. Ser humilde é ser quem você é em qualquer lugar que você esteja. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, principalmente no meio profissional do jiu-jitsu, sentem muita falta disso, porque tem sim um jogo meio que político e imoral, assim, também. Tem essa parte triste, né? Que alguém tem que entrar para representar Jesus. Então, eu acho que Deus tem me dado graça diante dos homens para poder fazer isso aí. Muito bom. Tô vendo que você trouxe suas medalhas aí. Fala para nós sobre as suas principais. Essas são as principais, né? As maiores conquistas. Essas são as últimas. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa grandona aqui é a medalha de prata. De prata, não, de bronze. Essa foi a medalha do brasileiro. Essa aqui foi a medalha do brasileiro. Pode mostrar para a câmera ali, ó. Essa aqui? Essa aqui foi a medalha do brasileiro. Foi o que desencadeou isso aí que eu acabei de falar. Essas duas aqui são da primeira etapa do estadual. Eu ganhei peso absoluto e o cinturão. Essa daqui é talvez uma das mais importantes, que é de um campeonato muito reconhecido, um campeonato nacional, né? As eliminatórias, tem uma eliminatória em cada estado para disputar um GP. Aí, de acordo com cada faixa. Com o melhor de cada estado. Com o melhor de cada estado. Aí, graças a Deus, eu ganhei peso absoluto aqui no estado. E dia 26 de agosto, agora, nós vamos participar desse campeonato da Copa Pod lá em Itajaí. Aquele ali é do Abu Dhabi, que é um campeonato internacional também. Interessante que o AJP é interessante que eu fui lutar e eu tava muito mal, tava com muita febre, tava de cama, e aí um amigo que ia lutar, ele me ligou de lá do campeonato e falou assim, não, você vai vir lutar, vem lutar. Eu falei, rapaz, não vou lutar, eu tô mal. Fui lutar e consegui ficar em terceiro lugar. Felizmente, né, perdi 2 lutas, mas assim, pra mim foi uma vitória muito grande, que eu tava passando mal. Levantei e fui. E essas últimas 2 aqui, elas são minhas... Essas 2 aqui foram as últimas que eu ganhei agora. Eu tive a oportunidade de lutar no Japão. Né, eu fiz até Hoje eu fiz tô fazendo um cálculo, né, de quanto mais ou menos que foi levantado para mim ir pro Japão. Só a passagem foi R$15.164,64, que eu acredito que foi Deus me deu. Amém. A oportunidade lá também, falar de Jesus e participar do campeonato lá na Ásia. Esse é um dos campeonatos mais importantes da Ásia, o Ásia Jiu-Jitsu, né? E aí, para a glória de Deus, eu fui campeão peso absoluto. Seria mais ou menos o que representa para nós aqui um sul-americano. É um sul-americano da Ásia. É um sul-americano da Ásia. Essas aqui são algumas, mas esses dias eu fiz uma entrevista com a TV Guarapari também, porque a gente tem um projeto de novembro e para Abu Dhabi disputar um campeonato mundial que é dessa federação aqui da JP. Até uma outra atleta aqui da academia, Maiara, ela vai. Então a gente está fazendo toda a conexão, tentando fazer tudo que pode para ir lutar também, que é um campeonato importante, assim, para uma abertura muito grande. Assim.
para divulgar o propósito. Importante. E o que você acha que abriu as portas para esse campeonato aí? Foram algumas vitórias, né? Foram algumas vitórias. Na faixa branca eu tomei muita massa. O mestre Siri, ele pagou caro esses dias. Se ele ouvir isso aí, ele vai falar e vai rir. Porque ele ficou bravo que eu finalizei ele 2 vezes, né? Aí ele chegou em casa e falou, pô, Thiago finalizou 2 vezes. Eu queria que ele fosse faixa branca. Na faixa branca ele me torturou. Ele me torturou treinando e também me jogou para lutar um campeonato com 3 meses de faixa branca contra um cara chamado Big. Quando eu cheguei lá, ele era realmente Big e amassou. Meu. Só que aí, quando eu peguei a faixa azul, eu ainda tomei alguns amassos, eu perdi alguns campeonatos, mas eu comecei a minha mente virou. Porque eu entendi que o jiu-jitsu, ele não é só uma coisa para você fazer força. Jiu-jitsu é um xadrez humano. Né? É muito mais inteligente do que muita gente pensa. Às vezes a pessoa olha de fora e pensa assim, tá doido, vou fazer isso nada. Né? Não é um esporte muito inteligente. E aí começou a virar a chave e eu comecei a pegar alguns detalhes. E aí eu fui ganhando uns campeonatos, ganhava um, ganhava outro. Aí ganhava peso absoluto, que é absoluto é uma categoria de peso livre. Então é uma dificuldade maior. E aí eu comecei a ganhar, comecei a me destacar e comecei a treinar com outras pessoas que tinham já um nível mais alto, né? Então, ganhando, as portas foram abrindo, né? E aí as oportunidades de lutar fora foram chegando. A passagem você ganhou do estado, né? Essa passagem, eu ganhei uma passagem pro Brasileiro, que é um programa de voo e atleta, né, do estado. Eu ganhei uma passagem pro Brasileiro. Outra coisa assim fantástica, né, que talvez para alguns que já estão acostumados é uma coisa, mas quando você faz parte de um projeto social e aí você ganha uma passagem de avião para você lutar, é uma aventura, né? Andar de avião é uma aventura. Você vai, você tem uma visão de algo que você só vê na televisão. Você vê as coisas do alto. É muito legal. Ainda mais pra longe onde você foi. Né? Pra onde eu fui, foi muito interessante. Então eu já tinha ganhado uma nacional. E aí eu fui ganhar uma passagem internacional. Agora a gente ganhou mais 2, né? Que foi... Nós, assim, tá analisando pra qual lugar vai ser melhor. Que é pra... Um é pra lutar o Sul-Americano em São Paulo. E o outro talvez é pra lutar um Open em Salvador. Que você acredita que são 2 campeonatos também vão dar visibilidade. Bom, como é que foi essa primeira experiência internacional aí? O que você traz assim de bagagem, experiência, que você pode dizer que já te acrescentou algo que você já consegue ver? Uma das coisas que eu fiquei assim olhando muito é a necessidade de se aprender a falar inglês. Na verdade, eu já tinha escutado isso, né? Que eu ia precisar um dia, mas eu cheguei numa fase que eu tinha que escolher entre treinar e fazer o inglês. E aí eu preferi treinar. Em certo sentido, isso me ajudou muito. Mas quando você vai para fora, e aí você vê a necessidade de você comunicar, então eu não fiquei preso a isso, né? Assim, Deus deu graça de ter uma pessoa que falava inglês do meu lado. E aí, quando eu queria falar alguma coisa para alguém, essa pessoa traduzia. Mas você fica assim, com vontade de querer comunicar e a outra pessoa... Porque você até tenta gesticular e comunicar, mas você não sabe o que a pessoa vai entender. Uhum. Então você fica meio assim, talvez a pessoa pode entender a coisa de outro jeito, você causar um constrangimento e tal. Mas eu vi a necessidade, principalmente assim, de falar inglês. Porque aonde você chega, inglês. Então... É uma coisa que eu vi de necessidade. Mas eu não fiquei preso, não. Fui no Starbucks, tomei café. No speak English, brasileiro. Aqui, ó, café. Me deu o tamanho. Fui lá e paguei. A gente dá um jeito, né? Usa o Google Tradutor. Fiquei conversando com 2 japonesas lá. Elas eram empresárias do ramo de marketing. E aí na cafeteria comecei a digitar no Google. Mandava, elas liam. Né? E ainda bem que a menina estava... perto, porque qualquer reação estranha, eu chamava ela, teacher, me ajuda, e ela
Me ajudava, mas assim, uma das necessidades é falar inglês. Mas uma outra coisa que eu vi também, que é mais importante do que falar inglês, é você ter o auxílio do Espírito Santo, a dependência de Deus. Porque eu consegui comunicar, assim, de maneira limitada. Mas o que eu carrego dentro de mim, eu sei que eu consegui passar, pelo menos para as pessoas que viajaram comigo. Então, é uma necessidade muito grande, porque tem barreiras que essa comunicação é compreensível, ela não consegue quebrar. Você pode argumentar o que for teologicamente com as pessoas, mas aonde a presença do Espírito vai, ele quebra barreiras que talvez você não vê na hora, assim, mas no diálogo você vê que as pessoas conseguiram compreender alguma coisa do Evangelho. Né? Aconteceu até uma situação lá que eu não foi difícil para mim, eu não precisei fazer força, porque é como a gente aprendeu, como Jesus ensinou, você ser honesto. Né? Se você errou, pede perdão, fala que errou, mesmo que tenha consequência, mas, né, assume, porque por mais que talvez emocionalmente as coisas não vão ser boas na hora, aquilo vai produzir um resultado favorável. Eu falei pro meu filho ontem, o certo sempre vai dar certo. E aí eu me posicionei, eu tinha errado lá no restaurante, eu peguei, era tipo um rodízio de sushi. E aí, na hora que passou na mesa, eu peguei. Só que o rodízio, você tinha que fazer um pedido numa tela, assim. E aí passou, eu cochilei na mesa, estava muito cansado. Só que na hora de pagar, aconteceu uma situação lá que eu resolvi. Eu falei assim, não, eu vou pagar, o meu eu vou pagar. Eu errei, vou pagar. E chama a mulher, e eu não sabia falar a língua. A mulher tinha dificuldade de falar inglês. Você tinha pego de outra pessoa. Eu tinha pego de outra pessoa sem querer, porque fica rodando e assim. Se você sai sem pagar, ninguém ia saber. Ninguém ia saber. O grupo que estava comigo de brasileiro ia saber. Porque depois eles perceberam. Exatamente. Aí eu peguei e falei assim, não, pode falar para ela que eu fiz assim para a mulher, né? Tipo assim, um pedido de perdão, expressando. E falei, sorry e tal. E aí a mulher entendeu, fez o cálculo lá, paguei e fui embora. No outro dia, rolou um assunto sobre o evangelho. E foi até legal que das pessoas que estavam comigo falou assim, ó, rapaz, eu já conheci vários pastores desonestos, mas lá no SDC eu não conheci nenhum até hoje. Se eu glorifique a Deus... É triste porque falou de pastores. É triste. E, graças a Deus porque ainda tem visto também nós. Que não salvou. E foi ímpio. O mais legal é que não foi uma pessoa que é cristã. A pessoa não tem compromisso com Deus. Ela falou isso. E aí eu peguei e falei no assunto dela. Eu falei assim, imagina só se eu não tivesse pagado a conta. Não sei se é mais eu um, não né? ia falar para vocês. Aí passou dali, eles começaram a me chamar de pastor. E aí, pastor? Você vai ser pastor, né? Você é pastor, eu quero ser pastor. E aí foi uma experiência assim, marcante. Muitas coisas aconteceram. Eu passei a seguir esse... Ele é pastor, né? Que ganhou essa luta agora no último UFC. É Jafel Filho. Jafel. É pastor. Pregando a igreja e tudo. E graças a Deus, né? Eu comecei a seguir ele porque ele falou, eu sou pastor e tal. Ele é conhecido assim, Jafel Pastor Filho, o apelido dele no esporte Filho. é pastor. Legal que não só no jiu-jitsu, né? Mas futebol, basquete, você vê muitas pessoas assim, graças a Deus, né? Deus levantando pessoas assim para ser testemunha no meio que estão. Eu acredito, o esporte é uma ferramenta fantástica. E por isso muitos missionários se atentaram para isso. A igreja, num passado distante, eu acredito, já teve preconceito com o esporte, com tudo, mas a igreja despertou para isso, usa, mas também é um meio perigoso. Então tem muita gente que eu já ouvi no meio esportivo alguns atletas profissionais, né? Quando tá lá, a gente lá na Adriaço, fala assim, não, tem ninguém que bota faixinha de Jesus na testa e não é de Jesus nada. Claro que faz alusão a um atleta conhecidíssimo, né? Natural. Mas, e tem muito disso, a gente vê muito disso. Mas tem gente séria. Tem. E tem gente que tá lá com a dedicação, quer levar a palavra de Deus, que é mais importante para ele levar a palavra de Deus do que uma vitória, principalmente se a vitória
for tiver algo desonesto por trás, então isso é uma coisa importante, porque isso que é o poder do Espírito Santo, que é poder para testemunhar. Eu acredito muito, como você falou, não, eu tinha lá o poder do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo é isso aí, na hora de você ter que escolher entre o certo e o errado, na hora que você não está nem percebendo, mas as pessoas estão te observando, estão vendo sua atitude, estão esperando aquilo que você faz. No final da viagem pro Japão, no final acho que a gente estava voltando do Japão, aí uma das pessoas que foi com a gente falou bem assim, pastorzinho. E às vezes eu até ficava meio constrangido, porque ela falava assim, é homem de Deus. E até na hora que eu tava lutando, eu tô vendo um monte de, vai pastor, quem falou que eu sou pastor? Foi a menina que falou pra todo mundo que eu era da igreja, que eu era pastor, que eu era não sei o quê. No final da viagem ela falou assim, eu aprendi um monte de coisa com você não falou nada pra mim. Sim, foi muito legal ouvir isso, foi muito legal mesmo. Eu acho bacana, igual você falou na igreja domingo, e eu falei que hoje, num podcast, né, que a gente teve, foi com o Wesley Oliveira, quando você disse que você se posicionou para ser Jesus Cristo na vida daquelas pessoas, né? Então é uma postura, eu acho que em todo lugar todo mundo tem que ter, igual o Giovanni tá falando, né? Porque você é um cristão, mas você é humano e às vezes as pessoas não admitem muito o erro, né? Quem é cristão. Tipo, se você perde uma luta, você pode ficar bravo. O cristão fica bravo também, né? A Bíblia fala que você pode irar, mas não pecar, mas... E se acontecer alguma coisa? Eu acho que não joga toda a sua história. Mas as pessoas são assim, né? Você tá vivendo aí um tempão, 10 anos, beleza, você fez uma coisa, você vai ser marcado... Você é aquilo ali. Por aquela coisa, esquece todo o seu histórico. Mas é como a gente é o mundo e como a gente tem que viver. Então é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Porque tanto na vitória quanto na derrota, você corre o risco. Na vitória de se orgulhar e na derrota ficar irado também. Eu tive essa oportunidade agora no Campeonato Brasileiro, que eu fui desclassificado da minha segunda luta. Eu tava com muita vontade de ser campeão. Muita vontade. E tinha muita chance, né? Tinha muita chance. Muita chance mesmo. Tanto na chave, quem olhava, um monte de gente falando, e eu guardando meu coração. Falei, Deus, eu me dediquei. E assim, toda luta eu fico orando. Falei, Deus, eu lembro de Davi na hora. Falei, Deus, eu preciso da força do Senhor e da sabedoria. Eu vou por trás ou vou pela frente das amoreiras? Me dá estratégia. Eu fico assim. Só que na segunda luta, o juiz, ele me desclassificou, dizendo que eu tinha dado um golpe ilegal. Mas esse golpe não foi ilegal. Ele reconheceu, o próprio juiz reconheceu isso. Só que quando ele levou lá para a comissão de árbitros, eles foram lá para dentro e voltaram, ameaçando que ia voltar a luta. Mas daqui a pouco aí eu voltei para a área de luta, comecei a me aquecer de novo, daqui a pouco eles voltaram, e aí o chefão deles lá falou bem assim, ó, o que o árbitro falar, isso vai acontecer. E aí o árbitro falou assim, não, eu desejo dar prosseguimento, e foi desclassificado mesmo, beleza. E assim, a consciência de que eu era cristão ficou muito mais forte do que o resultado. Porque talvez o que eles esperavam de mim era isso. Se você perguntasse, você ficou triste? Fiquei. Mas momentaneamente, triste por causa daquilo ali. Porque eu sei que hoje o que eu carrego é muito maior do que uma competição. Isso é o que mais me ajuda a ter equilíbrio na hora que eu perco. Na hora que eu me frustro, na hora que eu tenho as minhas debilidades físicas. Isso é o que mais me deixa firme. E talvez o que as pessoas esperavam é isso aí. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Deus é bom. E aí fui para casa do Eric, aí chegamos na casa do Eric, eu cantei uma música lá. Uma música que eu ouvi quando eu passei por uma situação difícil, e eu ouvi essa música lá onde eu estava, nesse lugar. Que é assim, Jesus pode escrever a sua história de novo, olha o que ele fez comigo. E aí eu compartilhei esse vídeo na rede social, o vídeo foi logo depois da derrota. Então assim, você fica chateado momentaneamente porque do erro de uma pessoa que assumiu que foi errado, mas não quis voltar, e até o mestre Thiago encontrou com ele no outro campeonato, e ele veio e pediu perdão pela minha desclassificação, né? Mas cooperou porque eu tive muitas outras portas abertas. Então, e o testemunho tá lá, né? Claro. E os caras até nessa viagem do Japão falaram assim, você não fica triste, não?
Você fica triste, rapaz. Meu problema maior foi resolvido. Triste, aqui é só graça. Eu tô no Japão. Eu pensei assim, Deus. minha primeira viagem internacional para lutar, eu fui lá pro outro lado do mundo, lá no Japão. Assim, foi uma oportunidade violenta. Foi para mais longe do que imaginava. Né? Mais longe que eu imaginava. Claro. E qual que você considera, assim, como atleta, sua maior conquista é o asiático, ou você acha que a classificação por Games te dá mais? Não. Para mim, pessoal, eu acho que a classificação daqui, do estado, é uma etapa, né? O GP mesmo é que vai dar uma visibilidade maior. Mas, assim, de todos os meus títulos, eu acho que eu tenho o da Ásia como... Por todo o trabalho feito, todo o trabalho feito, todo o desafio de atravessar, de esperar horas. E quando a gente chegou lá, eu não tive a oportunidade de treinar. E eu sinto muito quando eu não treino. Parece que eu fico atrasado. Então, nós chegamos lá, eu estava acima do peso, aí nós fomos treinar, eu tirei 1 quilo, bati o peso, aí vai lutar num lugar onde é que você não entende, você é um estranho, literalmente assim, você é um estranho. Então, muita coisa pode acontecer. Eu acho que no meio de tanto desafio, língua, comida, horário, né? Horário, principalmente. Nossa, até hoje eu estou recuperando. E nesse trabalho de ir para o Japão, a passagem você ganhou do governo, mas não é só passagem, né? Tem toda uma despesa e você conseguiu uns patrocínios, umas ajudas. Como é que foi? Porque você não tinha tanto patrocínio, tanta coisa assim antes. O que mais me ajudou foi a igreja. Principal, a igreja. A igreja é constrangedora. A igreja é muito generosa hoje. Eu gosto. A igreja eu gosto. Eu falo muito, quem tá perto de mim sabe. Mas quem mais me ajudou foi a igreja. E uma das pessoas que mais me ajudou também foi meu pai. Com dinheiro. Assim, eu fiz uma rifa, mas não foi tão assim a rifa, tá? Porque o valor, né? Só o custo da estadia foi quase R$1.000. Aí tem a inscrição do campeonato, quase R$1.000. Assim, mas a igreja é constrangedora. Eu fiz uma rifa, teve gente que me mandou dinheiro, assim, para participar da rifa. Eu quero nada, isso é para te ajudar, pode ir. Só dar o dinheiro mesmo. Mas também eu tava fazendo as contas, assim, não é orgulho, eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas também foi uma oportunidade de ajudar muita gente, assim. Eu ganhei muito dinheiro. Eu até falei na igreja esses dias, assim, uma coisa que ficou nítida na minha cabeça muito forte é que eu tô me sentindo atropelado pelas bênçãos de Deus. É muita coisa. Um monte de área, assim, que você pensar, financeira, de amparo. Eu tenho hoje alguns patrocínios. Esse aqui é até um boné de um dos meus patrocínios, né? Que é a Raspagem. A Raspagem é uma marca de roupa aqui do estado. Ele resolveu me ajudar, né? E tem outros. Hoje também tem a Clínica SDC, fantástico, né? Eu até vou lutar agora um campeonato dia 5 aqui em Vitória, né? O amparo todo da clínica odontológica. A clínica odontológica não só cuida da minha boca, né? Não só me ajuda, assim. Na verdade, foi da sua face toda. Da minha face toda, meu irmão. Fazer já tá legal, meu voto aqui de gratidão. Você falar para ter uma visibilidade talvez diferente. Sim. Agora. Você passou por uma cirurgia, mudou o queixinho, mudou a cara bonitão, aí, né? né, pastor? Fiquei bonito um pretão é um exagero, da hora, né? Bonito é um exagero, eu mas já era mudou, um pretão, né? Da hora, agora eu fiquei um pretão chique, meu irmão. E tem as duas áreas, né? A bênção, que você cresceu com uma deformidade, não sei se pode falar assim o que é. É um detalhe. Mas o queixo, a protuberância no queixo. E você, anos, viveu com isso, sim, quase 30 anos, passou por uma cirurgia. Então tem essa parte de ser abençoado com a cirurgia e a parte do atleta, né? Que teve que parar, você... como que foi essa coisa? Pinta uma dúvida, como é que eu vou voltar? Como é que vai ser? Eu ficava assim... quando a projeção no esporte aconteceu, eu já estava com um trabalho para fazer essa cirurgia. Eu tinha uma deformidade uma deformidade óssea na face, né? Que eu tinha o queixo para frente, assim. E isso me
me causavam um problema digestivo, que eu não conseguia mastigar a comida. Então eu tomava muito suplemento, tomando muito suplemento. E mesmo comendo, eu me sentia mal. E aí a doutora, né, me diagnosticou com a necessidade de fazer uma cirurgia, que senão eu ia ter um problema futuro muito. Desde então, estava piorando. Estava piorando porque meus dentes, eles estavam desgastando de uma maneira errada. O trabalho, por exemplo, um trabalho que um dente não deveria fazer, ele fazia. Então ele ficava meio torto, assim, bem desbastado, né, o dente. Até o dia que eu me lembro, uma vez que eu orei, quando eu ouvi sobre os custos da cirurgia, que era em torno de 50, poderia chegar até 70 mil reais, eu falei, Deus, eu vou fazer esse negócio, Senhor. E aí é interessante a igreja de novo. Esses dias eu estava meditando muito sobre isso. Tem coisa que só acontece com você se você estiver perto de outra pessoa. Parece que você recebe um pouquinho da bênção de outro. Pessoa de Deus, então, né? É, pessoa de Deus, principalmente porque, ó, eu lembro de uma irmã da igreja que mencionou meu nome para um doutor. O doutor falou para mim ir num lugar. E aí falou sobre a necessidade de eu fazer um exame. E aí o pastor Robson se prontificou a me ajudar, né, com os exames. Eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, e eu ficava muito constrangido, porque ele ficava sabendo primeiro que eu tinha que fazer o exame, porque era alto, o custo do exame era alto. E aí só chegava a notícia, o pastor mandou você fazer. E aí eu ia fazendo e tal. Só que o processo até a cirurgia demorou quase 5, 6 anos. Porque veio pandemia, aí teve que parar, o hospital não estava atendendo, aí quando estava na beira da cirurgia pediam um outro exame, porque o problema ia desenvolvendo também, né? Mas aí, graças a Deus, assim, com a ajuda da Clínica SDC, o pastor, a dona Eliane, essa família, né, abençoada que tem, sou muito agradecido. Foi até um pouco tempo antes dele falecer, eu cheguei para ele e falei assim, pastor, que eu já estava fazendo alguns cálculos na cabeça, né, da quantidade de exame e tudo mais. Disse, pastor, você já gastou uns 25 mil reais comigo? Ele, quem conheceu o jeito dele, assim, um pouquinho mais, só de exame. Exame e né, também tem a doutora Ana Cláudia, né, que é a proprietária da COB, e o Wesley também, que me ajudaram, fizeram uma ponte, uma preparação, né, dos meus dentes para a cirurgia. Mas aí eles fizeram um link com o Estado também, me direcionaram até um hospital estadual. Toda a igreja, né? Tudo por causa da igreja. Eu fiz uma lista, eu tenho uma lista na agenda das pessoas que me ajudaram até, desde a primeira pessoa que foi a Sandra. E depois, quando eu fiz a cirurgia, no hospital eu mandei mensagem para ela do meu rosto, inchadão, né? Mandei mensagem para ela de gratidão. Eu até, depois quando eu comecei assim, já a voltar a falar, o senhor me convidou para falar na igreja, né? E aí eu falei sobre um tratado de gratidão. Que eu queria ver essa coisa de agradecer as pessoas que passaram e de alguma maneira cooperaram para que isso acontecesse. Nesse meio termo, eu tive que ficar parado. Então era meu ápice, assim, tava no auge do jiu-jitsu, mas consegui fazer a cirurgia, graças a Deus. E eu ficava assim muito incomodado por, eu acho que a ansiedade de querer treinar, já estava num ritmo, né? Aí você tem que parar do nada. Assim. Ficou quanto tempo? Fiquei sem treinar? Sem treinar, acho que 2 semanas. Acho que não, fiquei uns 2 meses. Era sem treinar. 6, né? Mas eu fiquei sem treinar. Eu não fiquei sem ir pra academia. Eu ia pra academia e acabou que inchada. Porque eu não queria que a minha mente travasse. Então eu ficava ali sugando o máximo com a cabeça possível. Que eu acho que é um dos meus diferenciais no esporte. Que eu consigo absorver as coisas muito rápido. Mas eu gosto muito de prestar atenção nos detalhes. Minha mente é meio fotográfica, assim, quando eu gosto do detalhe. E depois eu começo a praticar, o pastor treina comigo, ele sabe. Eu vejo um negócio, me interessou, eu vou tentar fazer, eu fico ali. Eu sei, eu sinto tentando, isso na pele. E eu fico tentando aí. Mas eu tentei administrar isso aí, graças a Deus passou rápido. E assim,
você fica um pouco limitado no começo por causa do medo. Eu tô com 28 parafusos na minha face. Né? Tem 8 placas. 8 placas. Mais parafuso que dente. Mais parafuso do que dente. E aí, meu irmão, você tem que dar um jeito. Você desenvolve um outro jogo, protege o rosto. Ontem mesmo eu tomei uma ajoelhada de uma moça lá no queixo que eu achei que tinha saído fora do lugar. A cabeça até... E eu tô assim, ai, meus parafusos. Tava tudo no lugar, voltou a treinar de novo. Bora. Graças a Deus tem sido assim. Benção atrás de benção. E como atleta, pessoal, acho que você cita aí várias pessoas, você se espelha, né? Pastores e coisas assim, mas se quiser citar também. E no esporte também, quem tem alguém assim que você se espelha e pensa assim, quero seguir o caminho, trilhar o caminho que talvez, né, o jiu-jitsu chegou mais tarde para você um pouco, mas você pensa assim, não, eu vou seguir os conselhos e essa direção aqui, porque eu quero ser um atleta parecido. Assim, hoje, para mim, o atleta eu tenho 2 atletas assim que eu me... Um deles nem é... Ele tá mais tranquilo, mas o principal deles assim, é o Eric. Eu acho que por causa da estatura, nós temos o mesmo tamanho. Você tem quanto, Thiago, de altura? Eu tenho 1,94. O Eric deve ter 1,96, 1,94 também. Coisa boa de encarar não, né, Gil? Vamos ficar longe. Eu acho que o tipo de jogo também, mas o que mais assim, me impressiona nele é que ele consegue assim, conciliar e ele não nega os valores cristãos assim, por causa do esporte. Eu já tive essa experiência de perguntar para ele certas coisas que eu vi ele perder. E ele foi julgado por um monte de... Ele cedeu a passagem de um atleta para fazer uma final por causa da família e da remuneração que essa pessoa precisava do dinheiro. Ele deixou passar. Coisa que não acontece no esporte, né? Você não vê. É difícil assim você ver. E o outro é quem? O outro o atleta é o Pedro Gris, assim. Que é seu principal treino, né? Ele é meu principal treino assim, hoje. É fora do normal. Ele é um super saiyajin do jiu-jitsu, assim. E não é economia, não. Quem treina com ele sabe, irmão. E ele não passa o pano, não. Eu falo pra ele assim, ei, você tá criando uma máquina de laboratório, hein? Eu vou bater em você. Ele fica só rindo, assim. Quando eu cheguei na academia, ele me batia muito. E aí eu falei assim, ó, hoje ele não bate mais, não. Hoje ele bate mais ainda. Hoje ele bate mais ainda. Mas eu apanhava muito porque eu não tinha tanta técnica, então era muito fácil. Hoje é muito mais difícil me bater, mas ele ainda bate. Mas eu falei pra ele assim, ó, hoje vocês vão bater 19 vezes, hein? Daqui 3 meses vocês vão bater só 18,5. Eu não era doido de falar menos, né? Aí que a gente eu queria bater mais. Mas já vai fazer quase, assim, quase 2 anos? Não, né? Menos, né? Um ano e 3 meses. E de vez em quando assim, você menciona muito ele, né, Thiago? Ele se tornou um amigo, né? Se tornou um amigo pessoal. Muito, assim, muito legal. Ele não é cristão ainda, né? Eu fico chamando ele de pastorzinho. Rapaz, tem hora que ele fala uns negócios. Rapaz, pastorzinho. Eu até fiz um post no Instagram. Ele parece muito aquele personagem do The Chosen. Deixou o cabelo crescer que interpreta Jesus. Aí eu fiz um post assim, com a imagem de Jesus, e do lado dele, assim, alguém já treinou com Jesus? Eu já. Aí coloquei The Chosen, assim, foi legal. E ele não rejeita. Sempre me pergunta alguma coisa do evangelho, um valor do evangelho, assim, e eu tenho a oportunidade de conversar muito com eles. De atleta, sim. De atleta, é isso que faz o evangelho chegando para as pessoas, né? Você ter proximidade, amizade, né? É o mais interessante quando eu olho para o exemplo que eu tento seguir para poder fazer isso é o Jesus, né? O contrário que às vezes a sociedade, algumas pessoas da sociedade que não têm a visão, até às vezes dentro do meio cristão, faz como os fariseus. Rapaz, seu mestre está sentando, ele sabe onde é que está. Só que aonde Jesus batia, ele fazia a diferença. Muitas vezes com as palavras, mas com o comportamento, né? Que às vezes as pessoas não esperam. Você quer ver uma coisa? Eu pego às vezes um bolo aqui e levo para eles. Eles acham tipo assim. Porque é tanta gente querendo tirar
Você não quer nada de volta, não. Eu só trouxe pensando em vocês mesmo, mas pensando em vocês. Só com a palavra debaixo da manga para poder compartilhar. Mas tem coisa também, Thiago, que às vezes as pessoas querem forçar de ser uma coisa, né? Ah, eu sou cristão, então eu tenho que forçar me parecer como cristão. Para quem é cristão, é cristão. É natural, né? É natural, Então as pessoas também têm essa leitura, né? Esse cara aqui, não sei não, hein? Mas daqui a pouco, quando tá conversando com você, fala assim, você é cristão? Sou? Ah, logo vi. Mas você não falou nada, você não tá com a camisa, você não tá usando o linguajar. É como o Thiago falou, a situação lá. Não, eu quis ser honesto, teve uma coisa que aconteceu, eu errei, tinha que pagar. Pro cristão não é assim, não, tem que ir lá pagar porque eu sou cristão. Não, tem que ir lá pagar. Não, porque é o certo fazer. É como se deve fazer. Depois de ter feito tudo que devia fazer, você não serve. É verdade. Então, simplesmente você faz porque é o certo, é o certo a fazer. Você não faz porque é cristão, você não faz porque Jesus está vendo, apesar que todas essas coisas são verdade, mas você faz porque é o certo. Não tem mérito nenhum, não é nada demais, porque você só fez o que deve ser feito. Foi ontem até, acho que é a primeira vez que eu fiz isso ontem. Eles pediram para colocar um som. E geralmente eles colocam as músicas muito doidas, né? Sofrência, você treina escutando um sertanejo que só fala de coisa de corno, de separação, de dor de cotovelo. E aí, meu irmão, você tem que suportar essas coisas mesmo e suportar de boa, não é suportar tipo. Porque senão você se torna uma pessoa chata de estar perto. Você tá no mundo, né? Eu tive a oportunidade de colocar um rap lá, mas é um rap cristão. E aí, quando eles foram ouvir, eles falaram assim, é Tiagão, né? Que eles já sabiam. Eles já sabem. Eu tenho várias oportunidades, às vezes, no fim de treino. Rola um assunto sobre igreja, eu lá quietinho. Eles vêm falar comigo. Eu falo assim, então, o ponto de vista da Bíblia é isso aí. Se você quiser ficar bolado, joga pedra em Deus, vai falar com ele, meu irmão. Eu fico aqui de boa. Eu vou lá para treinar e para ser um treino para eles também. E eles que perguntam, né? Eles perguntam. Que é o ideal, né? Não tem nada forçado, nada. E agora, Thiago, quais para esse ano aí, quais seus objetivos dentro do esporte? Dentro do esporte, vou fazer uma viagem com o pastor agora, né? E já chega segunda-feira, aí tem que entrar na disciplina de treino, porque sábado eu tenho um campeonato. Esse campeonato também é importante, porque gera uma pontuação, né, e uma visibilidade boa também, que é o Open aqui de Vitória. Eu vou fazer essa luta aqui de Vitória. Depois eu tenho um campeonato de luta casada. Eu tô me preparando para esse, porque é uma luta num card principal de um evento lá em Colatina. É 20 minutos de luta ou finalização. Então, fisicamente exige um preparo muito grande. Daí, desde já, deixar a gratidão ao Patrick, professor Patrick, lá do CTFF. É um centro de treinamento aqui em Guarapari, que me deu uma bolsa 100%. E esse tem me dado um amparo muito grande, principalmente por causa de algumas lesões que eu tenho, e ele fica lá em cima, já me preparando. Mas eu tenho esse de Colatina, depois eu vou disputar esse GP lá em Itajaí. Mas o que eu quero mesmo, assim, lutar. E depois tem o Open Vitória. Esses são campeonatos, assim, que vão te preparando para um campeonato mais técnico ainda, que é o World Pro, né? Que é o campeonato lá em Abu Dhabi. Esse que é em novembro, né? Esse eu queria muito ir. Só por causa da viagem, mas eu sei que... Eu até conversando com o Eric, e aí ele falou, a viagem é legal e tudo mais, mas ele falou assim, rapaz, esse é um campo que abre violento. Traz uma visibilidade. Traz uma visibilidade violenta. Ele e esse GP, né? Da Copa Pódio. Ok. E aí você já tem uma estratégia para chegar nesses campeonatos. Esse de Abu Dhabi não tem passagem ainda. Esse de Abu Dhabi tem uma amiga que tá lá, né? Ela foi para lá morar e ela é faixa preta, ela trabalha com jiu-jitsu. E ela falou assim, rapaz, só vem. Só vem assim. Estadia já vai te ajudar. Tudo que você precisar aqui, você já tem. Você só precisa ter a passagem. Então,
a passagem, mas também é o mais desafiador, né? Eu vou lutar por um clube lá, eu tenho que, aí como eu vou lutar por um clube, eu tenho kimono, inscrição, que é alta, mas ela vai dar, mas o desafio maior é a passagem. Quanto é a passagem? Passagem, 6, 7 mil, né? Nós compramos 2 passagens esses dias, o pastor Giovanni vai lutar lá, o pastor Giovanni lá de Minas, a passagem dele custou 5.400, se não me engano. Da Maiara, mais ou menos o mesmo custo, só que ela teve isso é só passagem, custo a mais, e só passagem. Só passagem, mais nada. $1.200. Pelo menos por aí. Eu creio que vai chegando mais perto, vai encarecendo, então entre 6 e 7 mil essa passagem vai custar. Então, ter esse dinheiro para levantar, se tiver alguém assistindo aí, tocado no coração, quiser ver Thiago lá em Abu Dhabi, toca Jesus, toca. Fala igual essa, olha quem se toca Jesus. Eu penso que tem que ficar tranquilo, né? E se Deus realmente acha que você deve estar lá, vai estar, né? Isso também não muda o fato de que deve se trabalhar para isso, deve se dedicar, se esforçar. Não, só sobre essa questão de se dedicar, pastor, eu consegui alguns patrocínios, né? Só que esse é pessoal meu. Às vezes eu valorizo mais quem me ajuda do que uma coisa que eu comprei. Porque aquela pessoa não tinha obrigação, ela te ajudou. Então eu não gosto que as pessoas tenham senso assim, que eu só quero tirar. Então tem uma galera que me ajuda com uma coisa ou outra, mas eu também faço esse trabalho de divulgação, porque eu sou o portfólio da marca. Então, eu divulgo, faço vídeo onde eu tô, tenho que tirar foto. Não é uma coisa assim legal. Para quem é atleta sabe, não é uma coisa legal. Tudo tem que tirar foto. É uma coisa um pouco chata. Mas é o trabalho. Porque o atleta ele é o outdoor do seu patrocinador, né? Então, é o trabalho possível a se fazer, né? Fora que a gente tenta fazer uma rifa, o pessoal ajuda muito aí. Esse o de Itajaí também tem que arrumar passagem. Esse também tem que ter a passagem ainda. Itajaí, Santa Catarina, ali pertinho de Florianópolis. Provavelmente estadia Curitiba, né? Talvez. Ou talvez lá na pousada. Nova Morada. Pousada da Missão SDC. Realmente tem aí eu vou agora todos os desafios pela frente. Eu vou lá em Curitiba também agora, dia 14, mas vai ser para lutar não. Vou para participar da conferência missionária, né? Mas aí já conversei com o pastor também, vai o Josafá. E aí o Josafá também vai ajudar na preparação física, né? Porque eu vou estar lá e aí eu volto dia 18 para lutar aqui. Então eu não posso parar. Lá tem um projeto também, né? Tem um dojo. Tem. O pessoal de lá também já falou que vai me ajudar lá, dar um treino para não ficar parado. Ok, eu até queria que você falasse, você já falou um pouco, né? Mas o quanto você acha que a missão SDC, aí não é um pastor A ou B, mas a missão é importante como suporte para você como atleta? Pastor, a missão completa faz toda a diferença. Porque eu penso na força que o corpo tem, né? A igreja, eu falo isso mesmo assim, a igreja tem muita força para poder desenvolver as coisas, né? Quando eu olho, se uma pessoa ela consegue desenvolver uma coisa que às vezes traz um impacto violento para a gente, 2 pessoas, você nem precisa ser o detentor da visão, você pode resolver no seu coração ajudar alguém. Às vezes é a força que a pessoa precisa para talvez enxergar mais longe ou gastar mais energia. Então eu penso que todo o corpo SDC além que o esporte hoje tem sido uma coisa assim muito forte dentro da missão, né? Vários seminários assim que mesmo pequenos têm já um envolvimento com o esporte e assim, tem viabilizado pessoas sair de um sedentarismo, sair de um princípio de depressão, sair de uma
estado assim físico degenerativo para poder praticar alguma coisa, nem que chega lá. E assim, a gente tem aqui, né, na igreja pessoas de idade já que têm as suas dificuldades, as mulheres estão lá praticando um pouquinho, com certeza está produzindo saúde. Um missionário com saúde ele pode ser muito mais eficaz. A gente pode servir a Deus com problemas físicos? Pode. Mas sem eles, a gente pode fazer muito mais. Então, não é simplesmente assim, eu penso... O problema físico é uma limitação, né? Que você deixa de ter quando você cuida disso. Eu tenho pensado, quando a gente começou um projeto, não é bem um projeto, né? Nós ganhamos um material para fazer um box de preparação física. A minha cabeça pensava muito nas mulheres. Por quê? Porque às vezes, né, fica em pé, tem uma fragilidade maior, aí cansaço nas pernas, acaba não podendo fazer algumas coisas. Aí nós começamos com o que a gente tinha. Hoje a gente vê as meninas aí, meu irmão, todo gás, se preparando para poder, né, servir o Senhor com mais eficácia. O que eu vejo que a missão pode fazer diferença é apoiar. O apoio de toda a missão, né? Eu vejo que você tem se dedicado nessa área aí de despertar pessoas Sim. também para dar uma força, pessoas que estão muito ociosas no sentido Sim. de prática de exercício físico, levando uma vida para o lado sedentário, e você tem tentado motivar pessoas para mudar isso aí, né? Com esse material que a gente ganhou do box, do Anderson, lá de Vila Velha, até agradecer, Anderson, tem sido feito bom uso, né? Bom uso para a galera. Você não sabe o bem que você fez. Eu espero que Deus te abençoe demais, segundo todas as suas necessidades. Mas quando eu comecei, já era uma coisa que a gente gosta, mas você acaba provando o benefício. Então eu fiquei melhor. Quando eu olhei para uma menina, hoje eu chamo ela de gordinha, assim, que ela nem liga. Tá melhor assim? Hoje eu brinco com ela que ela é gordinha, mas ela já perdeu 7 quilos. Eu olhei para ela e falei assim, cara, a menina tem 23 anos e tem o peso que tem, e ela é uma missionária. Ela não vai aguentar fazer nada. Ela vai ficar mais limitada. E não é... Tem coisas que eu penso... Você tem que tomar muito cuidado para falar isso. Não é uma crítica, não é um preconceito. Não é não. É uma visão de ajudar as pessoas. Por quê? Porque tem coisa que você pode evitar. E aí eu chamei ela e ela começou a ir. E, rapaz, ela é dedicada. Começou a ir... Talvez ela só precisava disso, um empurrão, né? Ela me agradeceu chorando. Você, muito obrigado por você estar fazendo isso comigo. Aquele negócio foi tipo uma injeção assim, é isso mesmo. E aí dela foram outras pessoas, até pessoas que já praticavam exercício, mas que estavam parados, voltaram a fazer. Outras pessoas começaram e agora, né, estão desenvolvendo muito. E assim, está sendo usado pelo propósito que foi montado, está beneficiando muita gente. E eu não sabia nada, eu não tenho uma formação nessa área. Mas tudo que eu aprendia no Pilates, tudo que eu aprendia na preparação física, eu passava para eles. Sim, com cargas menores, com a preocupação de não machucar, mas era limitado. Mas passava para eles. Hoje, tem uma galera, tem turma dividida já. Tem horário, tem as turmas, tem a galera que já pegou e já faz a coisa que quem vê os vídeos fala, rapaz, parece que já faz isso aí. Há muito tempo. Há muito tempo, a técnica bem mais aperfeiçoada, e aí eu já recebi umas 3 assim, indicações, 4 indicações de algumas pessoas para eu ter tipo alguma formação assim nessa área, porque é uma coisa que eu tenho assim também, eu gosto de mobilizar as pessoas, quando uma coisa é importante, vamos mobilizar todo mundo, eu quero levar todo mundo. Tem sido benéfico demais para minha vida pessoal, tem beneficiado muita gente ao meu redor, isso é nítido, quem conhece sabe, quem vê sabe, quem vê aí tem gente agora, daqui a pouco tá virando influencer cristão nessa área física aí, de tanto, né, tem o Josafá faz os vídeos, coloca lá, tem o Marcos também, o Marcos é um pouquinho assim, né, preguiçoso, brincadeira, né, não, mas ele faz também, e já são pessoas que já ensinam as outras que chegam lá pra... Antes eu ficava lá com medo do pessoal fazer errado, né? Hoje nem preciso. Hoje eu já posso separar um tempo para me treinar, né? Para eu disputar os campeonatos e sei que o pessoal tá fazendo lá. É muito pequeno.
Assim, coisa que era para 5 pessoas, nós já colocamos 18 num espaço que é para 5, 6 pessoas. Sim, e não é uma coisa que quando você começa, você sabe que vai aquele monte de gente empolgado, né? E aí você sabe que muita gente vai parar. Mas muita gente permaneceu, mas muita gente mesmo permaneceu. As meninas estão focadas em isso. Isso para mim é satisfatório, porque é qualidade de vida para elas. Qualidade de vida para elas, elas estão mais preparadas para poder enfrentar um desafio de ir para o sertão. Nós vamos ter que andar 5 quilômetros. A gente já corre esse negócio aí tá todo malhando, dia. vai mais tranquilo. Fisicamente está bem melhor. Muito bom, Thiago. E então agora nós vamos já partindo para o final, né? Foi um tempo agradável. Agora eu gostaria que você, olhando para aquela câmera ali, você fizesse suas considerações finais. Beleza, eu quero agradecer vocês, o podcast SDC, né? Eu quero agradecer vocês pela oportunidade de fazer parte da missão, dizer para vocês que isso não é demagogia minha, porque tem câmera aqui, vocês conhecem, né? Pelo menos eu tenho tentado deixar meu coração bem exposto, e qualquer coisa que vocês vejam, já tenham liberdade. Os meus melhores amigos são pastores, as pessoas que mais me ajudaram até hoje. Só quero agradecer pela oportunidade que vocês têm me dado de fazer o que Deus tem colocado no meu coração, me dado oportunidades para fazer mais coisas ainda, de me envolver com mais coisas. Não é pesado para mim, não é. Para mim é um privilégio muito grande. Agradecer toda a missão, né? Tem os pastores amigos também que não estão aqui na igreja, né? Não são aqui de Guarapari, mas agradecer a todos vocês pela influência, pelas pregações, pelo exemplo. Acho que eu não vi Jesus face a face. O que mais cativou meu coração a permanecer no evangelho até hoje foi ver Jesus nas pessoas. Jesus está bem perto de mim. Então tem 13 anos da minha vida assim, de muita satisfação. Obrigado pela oportunidade de poder dar aula, obrigado pela oportunidade de estar assim, diretamente ligado com as pessoas, influenciar as pessoas a viver para Deus em todas as áreas, né? Seja esportiva, seja na área, né, de mobilizar as pessoas para uma função na igreja, no seminário. Então, eu só tenho a agradecer. A palavra mesmo é de gratidão. Estou me sentindo há vários dias já atropelado pela bênção de Deus. É muita coisa, né? Vocês me deram a oportunidade de educar minha família aqui dentro. Melhor lugar, dentro da igreja. Hoje meu filho tem a oportunidade, né, de estar na igreja, ser educado pelos professores, minha esposa. Nós, né, minha família recebeu uma educação cristã que a minha família não recebeu como eu estou recebendo. Então, eu até tive minha oportunidade de ministrar no coração do meu filho ontem. Falei para ele: papai te criou para você ser um missionário e eu vou rogar praga em você. Falei para ele: qualquer coisa que você fizer fora do evangelho vai dar errado, porque o papai não te criou para viver fora do evangelho. Tudo que você for fazer para o evangelho, né, e eu quero fazer isso. Falo com a minha esposa, quero fazer isso com o próximo também, com os próximos que vier, e com todos os filhos que você vai arrumando no meio do caminho, né? Não é seu, mas chega uma galera aí que você pode influenciar. Eu quero deixar minha gratidão aqui a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Pastor Giovanni. Mais um podcast, mais uma consideração final. Eu acho que a palavra é para todos que vão assistir, de outros ministérios também. Se você descobrir aí dentro do seu ministério, dentro da sua missão, pessoas que têm essa pegada, essa aptidão aí para o esporte, eu acho que é uma coisa que vai dar certo, né? Eu conheci tempos atrás um professor de educação física que ele começou dando aula na praça pública para idosos e ele revolucionou a vida daqueles idosos. Então o esporte é fantástico e nós temos esse podcast com esse nome aqui, o Envolva-se. Eu acho que você tem que se envolver em tudo que você pode para levar as pessoas para mais perto de Jesus. Então aproveite todas as oportunidades. Quem você vê que tem talento, não apague os sonhos, dentro da sua possibilidade, invista para que ele seja sucesso também e leve outras pessoas a alcançar o sucesso, especialmente com Deus. Então, a Thiago é um atleta hoje de alto rendimento, então
é impressionante, porque não começou novo, né? Para o nível que ele alcançou, Master, luta de adulto, tudo isso assim eu creio que faz a diferença, mas eu conheço, acompanhei a trajetória do Thiago e sei que tudo ele só tem essas conquistas e tudo porque Deus está proporcionando isso. Isso é o mais importante. E eu sei a força do testemunho dele diante da equipe que nós como SDC hoje, nós não podemos ter nossa equipe, nós estamos debaixo de outra equipe. A força do testemunho do Thiago dentro dessa equipe, a força do testemunho dele no meio do jiu-jitsu hoje em dia. Então, realmente isso faz toda a diferença. E eu sei que, de alguma forma, essa série de podcasts, né, Missionários no Esporte, realmente que isso possa despertar mais pessoas, para mais pessoas se dedicarem, se aplicarem. Se você tem uma aptidão, se você gosta de esporte, seja qual esporte hoje, nós temos possibilidades em muitas áreas. E nós já tivemos aqui podcast com o Wesley sobre canoa havaiana, coisas que eu não entendia, e uma das coisas que ele falou, tinha um mundo, né? Quando ele começou a se dedicar a remar, descobriu que tinha um mundo por trás daquilo ali. Isso é todo esporte que você entra, só que é um mundo que precisa ser evangelizado. Então tem pessoas, às vezes, uma luta, falando, eu quero ir para tal país, para outro lado do mundo. Eu acho que deve ir, né? Mas às vezes tem um caminho e um mundo que vai te levar lá, que é um mundo a ser evangelizado através do esporte. Então, se você está assistindo esses podcasts, né, realmente espero que você que ainda não foi despertado, se desperte para isso e veja, né, a força da ferramenta que é o esporte. E se você esteve até aqui conosco, muito obrigado por estar conosco esse tempo, acompanhar todo esse podcast. Eu acredito que, mais uma vez, esse podcast tem edificado a vida das pessoas. Se você esteve até aqui, você foi edificado de alguma forma. A palavra de Deus, ela chega através de você, através desse podcast. Então, muito obrigado por ter estado até aqui. Comenta podcast, curta, comente, se inscreva, compartilhe esse podcast para a gente poder levar essa mensagem cada vez mais distante. Que Deus abençoe vocês. Shalom.